Bom, galera, então vamos à nossa segunda aula com o tema Desnaturalizando as Desigualdades Raciais, ok? Na nossa aula passada, nós vimos a distinção entre alguns conceitos, né? O que é preconceito, o que é racismo e o que é discriminação. Vimos também alguns exemplos de racismo no mundo, vimos o que é o conceito de etnia, etnicidade, fator étnico, né? Revimos na realidade o que é etnocentrismo, ok? E vimos que o racismo se apresenta de formas sutis e de formas abertas, né? Entre as formas abertas, nós vimos alguns exemplos de como o racismo se apresentou no mundo, né? Com o Holocausto nazista, com o apartheid na África do Sul, né? E como se apresenta até hoje, por exemplo, na faixa de Gaza, com o tratamento que o Estado de Israel dá ao povo palestino. Beleza? Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essas questões do ponto de vista do Brasil, certo? Será que nós vivemos no Brasil uma democracia racial, né? Onde o racismo ele não é tão forte como em outros locais do mundo, né? Em outros países do mundo? Será que não existe racismo no Brasil? Será que o preconceito no Brasil é um preconceito mais leve, mais brando? É isso que nós vamos tentar entender a partir de agora, ok? Então vamos lá. Desnaturalizando as desigualdades raciais. Então, no Brasil, presenciamos diversas formas de racismo, preconceito e discriminação, majoritariamente contra negros. Ou seja, embora no Brasil exista preconceito e discriminação contra diversos outros grupos, né? Contra indígenas, contra ciganos, contra mulheres, contra a população LGBTQI+, certo? É contra os negros que essa discriminação, esse racismo e preconceito se apresenta de forma predominante e majoritária. Elas se expressam nos índices estatísticos de escolaridade de jovens negros que se apresentam inferiores aos brancos, né? Em relação a isso, nós temos dados da última pesquisa PNAD, divulgada pelo IBGE em 2019, que mostra que o analfabetismo entre pretos e pardos é quase o triplo do que entre os brancos. Entre pretos e pardos com mais de 60 anos, a taxa chega a mais de 27%. Para o mesmo grupo etário, entre brancos, esse percentual é de 9,5%. Ou seja, em todos os cenários, né, quando fala-se em analfabetismo, o percentual de analfabetismo entre a população negra, ou seja, entre os considerados pardos e os considerados pretos, chega a ser o triplo quando comparada à população branca, certo? Em 2019, 3,6% das pessoas de 15 anos ou mais, certo, da cor branca, eram analfabetas. Entre as pessoas da cor preta ou parda, essa taxa foi de 8,9%, ou seja, o triplo em relação aos brancos. Esse preconceito, essa desigualdade se apresenta também no nível de renda, em que negros e negras recebem os menores salários na mesma profissão em relação aos brancos. Sobre essa questão, aí na mesma pesquisa PNAD, divulgada aí em 2019 pelo IBGE, o rendimento médio mensal das pessoas brancas ocupadas era de R$ 2.796, ok? Chegando a ser 73,9% superior da população negra, que recebia o rendimento de R$ 1.608. Os brancos com nível superior completo ganham até 45% mais que os pretos ou pardos com o mesmo nível de instrução. Certo? Então, o preconceito, a discriminação, a desigualdade, o racismo se apresenta no Brasil dessas diversas formas. Quando você analisa a situação através de dados estatísticos, de pesquisa, com um olhar sociológico, é que se percebe o tamanho da diferença, né, da desigualdade entre brancos e entre negros no Brasil. Outra forma que essa desigualdade se apresenta no Brasil, por exemplo, é nos bairros pobres, onde moram essa população
negra, né, pretos e pardos, que são menos assistidos pelo Estado, enquanto nos bairros luxuosos predomina a população branca, né? Isso revela um pouco, né, da historicidade, da história, da formação do povo brasileiro, né? Isso remete lá ao início do século XX, né, o final do século XIX, início do século XX, quando os negros foram libertos, né, e foram simplesmente abandonados pelo Estado, né? Houve a libertação, abriram-se as porteiras das fazendas e essa população, né, de negros e negras forros, né, foram soltos à própria sorte, sem a mínima assistência do Estado, sem ter onde morar, sem ter uma ocupação e até mesmo como forma de uma vingança, né, ou de um ressentimento, muitos proprietários, muitos fazendeiros se recusavam a contratar esses libertos, né? Preferiam trazer pessoas de fora, europeus, imigrantes que chegavam no Brasil, contratar esses imigrantes do que dar emprego aos negros e negras forros. Então, o racismo em nosso país é acompanhado de uma série de ideias preconcebidas, sem a menor base de apoio aos fatos históricos, às pesquisas científicas e à ética humana. Ou seja, todo preconceito, né, toda discriminação racial no Brasil, ela tem um embasamento no senso comum, né? Não tem um embasamento teórico, científico certo. No máximo, se baseiam em pseudociências lá do início do século XX. Né? Então, todo esse racismo é embasado em ideias preconcebidas de que o negro é preguiçoso, de que o negro é violento, de que o negro é fedorento, né? Essas ideias que eram divulgadas, né, a todo instante no início do século passado e que, infelizmente, incorporou a cultura brasileira e vive até hoje entre nós. Sendo que a ciência, há muito, já comprovou que não existe distinção entre os seres humanos. Né? A diferença entre a espécie humana é muito sutil. Né? Nós somos apenas 0,01% diferente entre nós mesmos. Ou seja, não existe raças, né? Não existe diversas raças humanas. O que existe é uma única espécie, que são os Homo sapiens. Ou seja, nós somos 99,99% iguais, independente da cor da pele, independente da nossa do local onde nós nascemos, independente se nós somos índios, pretos, pardos, europeus, asiáticos, nós somos iguais em 99,99% do nosso gene. Ok? Sobre a questão do projeto Genoma Humano, quem quiser se aprofundar, eu vou deixar um link aqui para vocês darem uma estudadinha. É interessante assistir alguns vídeos, estudarem um pouco sobre o projeto Genoma Humano, porque isso cai bastante em concursos e no Enem. Então, como é que se apresenta, né, todo esse preconceito, essa discriminação? Apresenta em formas de piadas, né, em formas de comentário, né? Ela se apresenta de forma muito sutil no linguajar das pessoas, da forma como a gente trata, como a gente enxerga o outro, da forma como os pretos e pardos são abordados pela polícia, pelo segurança no shopping. A gente já falou sobre isso antes, né? Em alguns comentários que são ditos, né? Preto de alma branca, escurinha, mas educada, né? Ah, ele é um pretinho, mas é trabalhador, né? Só podia ser coisa de preto, né? Ah, dia de branco, né? Como sendo um dia destinado ao trabalho, é o dia de branco, né? Ou seja, é um dia de acordar cedo, é um dia de trabalhar, remetendo o quê? Que o branco é o trabalhador, o branco é que acorda cedo, né? Enquanto que o preto, né, que o negro seria preguiçoso. Muitas vezes a gente usa esse termo aí sem nem se dar conta, né, da carga preconceituosa que tem nele. Né? Quando a gente fala de cabelo ruim, remetendo sempre ao cabelo crespo, né, que é predominantemente da população negra,
onde você faz a distinção de cabelo ruim sendo o cabelo crespo e o cabelo bom seria o cabelo liso, né? O cabelo chapado. Né? O uso do termo denegrir, comumente usado entre nós, né? Sem que a gente se dê conta da carga de preconceito que existe nele. Essa semana mesmo eu ouvi um promotor do Tribunal Regional Eleitoral dando uma entrevista usando o verbo denegrir, né, como sendo uma forma, denegrir como sendo algo que mancha, que suja a imagem de uma pessoa. Né? Isso é coisa de preto, né? É uma das formas que o preconceito se apresenta entre nós. Okay? Então, no final do século XIX, início do século XX, as elites políticas brasileiras, amparadas pelo modelo de pensamento racial francês, que viam o Brasil como um país impossibilitado de formar uma nação por ser fruto da miscigenação, propuseram como solução o branqueamento da população. Certo? Olha só, essa ideia de que o Brasil, por ser miscigenado, né, não tinha futuro, não poderia se constituir enquanto nação, né, era algo que era muito recorrente no início do século XX, final do século XIX e início do século XX. Né? E essa ideia acabou levando alguns intelectuais brasileiros a propor a ideia de branqueamento da população. Né? Intelectuais como Monteiro Lobato, Roquete Pinto, o médico baiano Nina Rodrigues. Né? Então, essa ideia pseudocientífica, né, baseada na teoria da eugenia, né, que propunha que fizéssemos o branqueamento da população a partir da entrada no Brasil de pessoas da pele branca, né, de europeus, para que pudesse haver uma miscigenação com esses povos e, dessa forma, haver o branqueamento da população. Certo? Tanto é que, após a abolição, em apenas 10 anos, ou seja, de 1890 a 1900, entraram no Brasil mais de 1.400.000 imigrantes, certo? Foi o dobro do número de entradas nos 80 anos anteriores, certo? Isso foi bastante trabalhado por um sociólogo brasileiro, o pai da sociologia brasileira, Florestan Fernandes, né, no seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe. É interessantíssimo essa obra de Florestan Fernandes. E aí, galera, no início da década de 20, com essa ideia de querer formar uma identidade brasileira, Gilberto Freire vai propor a ideia de democracia racial, que depois vai ser duramente criticado por alguns intelectuais e sociólogos, né, brasileiros, e ele vai receber o nome de mito da democracia racial. Ele propõe essa ideia no seu livro Casa Grande e Senzala, de 1933. Então, Freire constrói a visão do Brasil como um país livre de preconceito racial, colocando um manto de invisibilidade sobre o problema do racismo no Brasil. Certo? Com isso, ao longo do século XX, ganha força a teoria da mestiçagem, dando lugar à apologia da miscigenação, enaltecendo a ideia da democracia racial brasileira. Então, o que Freire faz é acabar com aquela ideia culturalista de que haveria uma hierarquia entre raças e que haveria uma raça superior à outra, e ele vai trazer a ideia de que o Brasil ele é diferente, né? E é único porque no Brasil houve uma miscigenação das raças. Né? E essa miscigenação, segundo Freire, nessa obra Casa Grande e Senzala, ela se deu de forma harmônica, de forma democrática, né? Que nós teríamos, por conta disso, no Brasil, uma democracia racial onde não haveria conflitos como existe em outros países. Alguns intelectuais, posteriormente, criticaram essa ideia e colocaram-na como sendo de serviço ao Brasil devido a esse manto de invisibilidade que ele coloca sobre o racismo, certo? O antropólogo e professor brasileiro-congolês Kabengele Munanga, né, em 1999, vai dizer que o discurso da mestiçagem foi uma estratégia inteligente das elites para evitar tanto o aparecimento explícito do racismo, quanto a dominação cultural explícita branco-europeia.
Já o sociólogo Gessé Souza, ele faz também referência a Gilberto Freire e a sua ideia de democracia racial, né? Ele faz também a sua crítica, só que ele vai dizer que Freire conseguiu criar um sentimento brasileiro de identidade nacional que permitisse algum orgulho nacional como fonte de solidariedade interna. Foi nesse contexto que nasceu a ideia de uma cultura única no mundo, luso-brasileira, percebida como abertura cultural ao diferente e encontro de contrários, né? E aí ele segue fazendo sua crítica a Freire, né, como um desserviço ao Brasil a ideia de democracia racial, né? Porque, segundo esses pensadores, né, e isso não deixa de ser verdade, até os dias de hoje, se acredita nessa ideia de democracia racial e no mito de que no Brasil não existe racismo, né? E quando você estuda e conhece essa questão à luz da sociologia, você percebe que não é bem assim, que existe sim preconceito, discriminação e racismo no Brasil, certo? Basta olharmos os dados do IBGE, né, da pesquisa que foi publicada em 2019, que mostra, por exemplo, que a população brasileira, que já chegou a 209,2 milhões de habitantes, você tem 89,32 milhões de brancos, certo? Enquanto que pretos você tem 19,2 milhões, pardos 89,7 milhões, certo? Vale aqui ressaltar que essa nomenclatura, essa classificação entre pretos e pardos, o IBGE colocou em suas pesquisas há alguns anos, né, para poder distinguir aquelas pessoas que se consideram pretas daquelas que não se consideram nem pretas nem brancas. Então, eles criaram essa classificação pardos, né? Então, indígenas chegando a 2,3 mil pessoas no Brasil, segundo os dados do IBGE. Ou seja, negros e negras no Brasil são 117,57 milhões. Ou seja, segundo a última pesquisa divulgada, né, a população negra no Brasil chegou a 56,2% dos brasileiros, certo? Em contrapartida, quando a gente vai olhar a força de trabalho, né, quando você vai ver onde é que estão esses negros e negras no tocante ao emprego, você vai perceber que em 2018 os negros eram a maior parte da força de trabalho no Brasil, ou seja, 54,9% da população economicamente ativa era formada por negros, certo? A proporção de pretos e pardos entre as pessoas desocupadas e subocupadas, porém, ainda era muito maior. Ou seja, embora, né, da população economicamente ativa, a maioria, né, 54,9% fosse composta por pretos e pardos, certo? Entre os desocupados e subocupados, a população negra ainda era maior. Eles correspondiam a cerca de 2/3 das pessoas que não tinham emprego no Brasil, ou seja, chegando a 64,2% dos desempregados, né? E das que trabalhavam menos horas do que gostariam ou poderiam, chegava a ser 66,1% da população, né? Então você vê aí uma disparidade. Você tem uma população que é majoritariamente de negros, você tem uma população economicamente ativa que 54%, mais de 54% é formada por negros, mas quando você vai ver os números de desemprego, a quantidade de negros e negras desempregados são bem maiores do que o de brancos, certo? E não para por aí. Quando você vai ver a distribuição de pessoal por cor ou raça, né, em uma outra pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, mostrou que, por exemplo, nas ocupações, aquelas ocupações, como aqui, por exemplo, né, de conselho administrativo de empresas, quadros de executivo, de gerência e até mesmo de supervisão, né, a população negra quase não aparece entre esses quadros. Eles são ocupados predominantemente por brancos, por pessoas brancas,
né? Começa a aparecer uma quantidade maior aqui de negros quando você vê aqui o quadro funcional, que ainda assim é predominantemente de brancos, mas já começa a aparecer uma quantidade maior de negros, né? Que isso aqui é o quadro geral de funcionários, né? Aí quando você vem para trainee e aprendizes, aí você tem uma população negra um pouquinho maior participando, certo? E aí, quando você vai para estagiários, não. Aí você tem uma quantidade menor de negros. Talvez isso se explique porque para os cargos de trainee é feito prova, né? Então, não é uma escolha própria da gerência ou do departamento pessoal. É feita uma prova e aqueles que obtiverem a melhor pontuação acabam entrando nos programas de trainee. Mas já quando você vai para estagiário, não. A escolha é uma escolha subjetiva da empresa, né? É o setor de RH, o setor de pessoal ou a própria gerência que vai fazer as entrevistas e escolher. E aí você já tem aqui de novo ocupando os cargos as pessoas de pele branca, certo? Então, essa pesquisa do Instituto Ethos mostrou que os negros ocupam apenas 4,9% das cadeiras nos conselhos de administração das 500 empresas de maior faturamento no Brasil. Entre os quadros executivos, eles são apenas 4,7%. Na gerência, apenas 6,3% dos trabalhadores são negros. Pretos e pardos são maioria no mercado de trabalho somente entre aprendizes e trainees, chegando a 57% e 58% dos trabalhadores, respectivamente. Ok? Já quando você vai olhar a população carcerária, cerca de 63,7% dela é formada por negros. E não para por aí, né? Segundo essa reportagem do G1, né, agora de agosto de 2020, assassinatos de negros aumentam 11,5% em 10 anos, de não negros caem 12,9% no mesmo período, segundo pesquisa do Atlas da Violência, né? Isso só demonstra o quanto a criminalização do negro, o racismo, né? A questão do preconceito e da discriminação ainda está muito forte e só crescendo no Brasil, ok? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Na próxima aula, vamos trabalhar um pouco mais sobre os movimentos sociais negros, né, no Brasil e sobre as políticas de cotas no Brasil, ok? Então, até mais.